O que a história de Jeremias tem a ver com os dias atuais? Capítulo 2. Nós falamos no último capítulo, que Jeremias, quando Deus enviou ele para Jerusalém para falar contra as más atitudes dos sacerdotes, profetas e do povo que havia abandonado ao Senhor, então Jeremias enfrentou uma grande resistência, porque sempre que nós confrontamos o erro de alguém, o natural é que aquela pessoa ela venha resistir, E aqui no capítulo 2, do nosso estudo, a gente vê que Jeremias, quando Deus enviou ele ao centro daquela panela quente, o profeta começou a cumprir ali a ordem do Senhor e ele procurou conduzir o povo de volta a Deus. Jerusalém estava atolada na idolatria. E então o que eles faziam, naquela altura? Eles tentavam compensar as suas faltas com Deus, subindo o monte, orando, Criaram para si imagens, Chegaram até a utilizar a arca do templo, naquela altura, para que então viessem criar uma adoração, E então permanecer naquela atitude de idolatria, provocando assim a ira de Deus. E o que Deus fez naquela altura, Deus se sentiu ofendido porque Deus havia dado a arca da aliança, não como símbolo de idolatria, mas a arca ali representava que o povo tinha comunhão com ele naquela altura. E quando o povo quebrou essa comunhão com ele, Deus então manda Jeremias ir até o templo, e dar ordem para que então a arca fosse tirada, não fosse mais utilizada a arca, por conta do povo estar pervertendo, ou desvirtuando, ou distorcendo aquilo que Deus queria receber do povo, que era a adoração pura, limpa, longe do pecado, longe da idolatria. E o povo naquela altura estava distante de Deus, estava envolvido no pecado, E um fato muito interessante foi que quando Deus mandou remover a arca, diz o texto que eles continuavam subindo aos montes, aos outeiros, para que ali eles viessem se sentir seguros. E Deus então, lá no capítulo 3, do versículo 23, ele fala assim, certamente em vão confia nos outeiros e na multidão de montanhas, mas no Senhor, somente nele há a salvação de Israel. Então Deus ali, através de Jeremias, falou para o povo que a salvação não viria, pelos deuses estranhos de pau, de pedra, pela adoração, ou pela idolatria, ou pelo fato deles estarem criando para si pingente, subir ao monte para oração, e sim que a salvação viria apenas dele, em outras palavras, o povo tinha que se voltar para ele. Não existia outro caminho, E você sabe que o mal, ele trabalha exatamente dessa forma, para mostrar para as pessoas que existem caminhos alternativos, existem atalhos, só que no mundo espiritual não existe. Só há um só caminho que conduz à salvação, que é o Senhor Jesus. E o povo estava distante, o povo estava envolvido em meio àquela idolatria, aquela corrupção moral e espiritual que Israel estava ali, Jerusalém estava ali vivendo, Então Deus pede que eles novamente voltem para ele, E que deveriam tirar o prepulso do seu coração, ou seja,
cortar da própria carne o pecado da idolatria. Então o que Deus fez ali? Deus removeu a arca, Deus falou com respeito a eles estarem substituindo a sua glória pelos deuses desse mundo, e aí Deus fala através de Jeremias, né? Deus fala com respeito ao pecado e manda o povo cortar o seu prepúcio do coração, né? Ou seja, o pecado, ele destrói a vida do ser humano. E quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais distante de Deus ela fica. E como que ela vai resolver isso mergulhada no pecado, né? Como que Israel, como que Jerusalém ia resolver a situação que estava vivendo naquela altura, mergulhado no pecado? Só tinha uma forma: eles tinham que cortar o pecado da própria carne. E enquanto a pessoa não corta o pecado da própria carne, né, ela não se distancia do pecado, ela não mata o pecado então vai destruindo, vai matando ela aos poucos, né? Vai enganando ela, porque o pecado ele seduz, ele engana e ele destrói, tá? Deus então, o que Deus fez naquela altura, já que o povo não se voltava, né? Deus então anunciou o juízo contra Jerusalém, né? Mesmo ele triste, né? Ele anunciou o juízo. Porém, somente vindo o sofrimento, eles cairiam em si. E Deus diz: vai às praças e vê se acha alguém que pratique a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei, né? Ali, então, o que Deus fez? Deus chamou Jeremias e pediu para que Jeremias fosse até a praça, para que ele procurasse ali na praça, para ver se ele achava alguém que falasse a verdade, que amasse a justiça, porque essa era a situação do povo e dos sacerdotes que estavam cegos naquela altura, corrompidos, né, pela ganância, pelo dinheiro, né? E aí Jeremias então diz assim, ó, irei aos grandes e falarei com eles, porque conhece o caminho. Então Jeremias de pronto disse, ó, eu vou até os grandes naquela altura, né, os reis, os sacerdotes, e vou falar com eles, porque eles conhecem o caminho, né? Em outras palavras, ele pensava da seguinte forma, falando com eles, como eles são os maiores entre o povo e conhecem o caminho, eles vão se voltar para Deus e então o povo também vai se consertar e vai voltar novamente ao caminho. Mas isso não aconteceu, porque eles estavam tão envolvidos, né, com o mundo, né, tão envolvidos com a política, o poder, né, a avareza, que eles então se revoltaram contra Jeremias porque não queriam abrir mão dos seus benefícios e da vida que eles levavam às custas do sofrimento e da ignorância daqueles que estavam debaixo das suas mãos, né? Então, Deus, não vendo uma outra forma de atuar no meio daquele povo, Deus então permitiu que viesse, né, a Babilônia, né, ou os reinos do norte contra Jerusalém para subjugar, né, e trazer o sofrimento. E Deus também diz para Jeremias que quando Jeremias fosse falar com eles, Deus colocaria então na boca de Jeremias, Deus colocaria brasas, fogo, e o povo seria como palha. Quando ele falasse, o povo seria como madeira, quer dizer, iria se incendiar, né? Em outras palavras, toda vez que Jeremias falasse, abrisse a boca e confrontasse ali a situação daquele povo, né? A situação de pecado, a situação de avareza, né? De prostituição, não prostituição de homem e mulher, mas prostituição de se prostituir com outros deuses, né? De trocar o manancial das águas. Quando Jeremias falasse, então aquele povo iria se acender, né, com ira, com revolta, e assim aconteceu, porque sempre que Deus envia um homem de Deus para falar com respeito à situação de pecado, né, não para condenar, mas para alertar que o juízo vem, para alertar que após a morte vem o juízo, né, para alertar que há uma salvação, que há um Deus que
nós precisamos nos voltar para Ele. Sempre que se levanta um homem de Deus para confrontar o pecado, né, para tirar as pessoas do conforto do seu pecado, então o natural é que elas venham se levantar contra aquela pessoa para perseguir, para tentar de alguma forma frear aquela pessoa, porque as pessoas de uma forma geral não querem mudança, né? Elas preferem viver no pecado, porque o pecado ele não é ruim, as consequências dele são desastrosas, mas o pecado não é ruim. Se fosse ruim, o povo não se entregava ao pecado, não é mesmo? E Israel estava completamente atolado, inundado naquela situação, naquele lameiro espiritual e distante de Deus, né? E o interessante é que a gente vê que essa mesma situação que ocorreu na época de Jeremias, né, também é muito aparente nos dias de hoje, onde nós vivemos um tempo onde a ética, né, moral e espiritual tem ido por ralo abaixo, né? As pessoas têm vivido para satisfazer o seu próprio coração, o seu ego, né? As pessoas têm vivido para tirar proveitos e benefícios, né, em cima do alheio, né? Em cima do alheio. O próprio Jesus falou lá no livro de Mateus que se nós não formos fiel no alheio, né, como que ele nos dará a sua graciosa, né, palavra, né, ou as suas bênçãos, né? O alheio é aquilo que não pertence a gente. E nós temos que zelar pelo alheio, não se aproveitar do alheio, né? E naquela altura, eles estavam se aproveitando do alheio, né? Envolvido em uma corrupção moral e espiritual. Jerusalém estava sitiada, estava tomada como uma panela fervendo por conta do pecado, né? E Deus então ali faz duras advertências a Israel para trazê-lo novamente para o eixo, para o centro da sua vontade. Porém, naquela altura foi inútil, porque Israel havia criado uma concepção falsa com respeito ao seu Deus. Estava servindo o seu próprio coração e o seu próprio ego. Minha amiga, o pecado é desastroso. Quando o pecado entra na vida de uma pessoa, o pecado não só separa a pessoa de Deus, como também tira a visão espiritual, né? Quando nós nos convertemos, não sei se você teve essa experiência de conversão, se você não teve, eu creio que você terá. O Espírito Santo vai fazer isso acontecer na sua vida, se você assim desejar, né? Então, passa a reinar uma pureza na nossa vida. E sempre que coisas erradas surgem, é como se acendesse na nossa vida uma luz de alerta, né? A gente fica atento porque nós provamos do pecado, sabemos o que ele faz na vida de uma pessoa e hoje livre, nós não queremos novamente voltar para aquela vida que vivíamos no passado. Não é assim, minha amiga, não é assim. O senso de justiça fica apurado, aguçado, porque Deus passa a dirigir a nossa vida, né? A razão pela qual Deus tirou a arca da aliança do templo naquela altura, do meio do povo, era exatamente por conta disso, porque o que é santo não se mistura com o que é profano, né? O povo não podia estar ali com Deus, uma vez com Deus envolvido com o pecado, com a prostituição, se vendendo, se corrompendo, adorando a outros deuses, substituindo a adoração ao Deus vivo pela adoração aos deuses desse mundo. E como consequência, Deus então retirou o símbolo da sua presença, que era a Arca da Aliança. É como nos dias de hoje, né? A pessoa vive no pecado, então a presença de Deus se afasta dela, né? Enquanto ela decidir permanecer, estar ali no pecado, né? Até o momento que a ficha cai e ela toma uma decisão de mudança na vida dela, né? Para que ela possa então se voltar para Deus. E a situação de Jerusalém naquela altura era uma situação sem paz, porque sempre que a pessoa mergulha no pecado, se entrega ao pecado, então ela perde a paz, ela perde a segurança.
Jeremias tinha segurança para falar com aquele povo, porque Jeremias estava mantendo a sua vida reta diante de Deus. Mas aquele povo não, aquele povo, né, estava temendo as circunstâncias, né? Por quê? Porque estavam distantes de Deus. Uma vez distante de Deus, você vai ver que os problemas pequenos na sua vida tornam-se gigantes, né? Tornam-se imensos, né? Por conta da pessoa estar ali longe de Deus. Mas uma vez que a pessoa se volta para Deus, os problemas gigantes, eles se tornam pequenos, porque Deus passa a dirigir a vida daquela pessoa. Então, essa, né, é a mensagem que esse texto nos deixa, né, para que a gente possa, então, conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Minha amiga, a gente volta falando sobre o capítulo 3, tá? A parte 3 desse estudo, aonde nós vamos ver, tá, que Jeremias foi duramente confrontado e perseguido por conta dele pregar e falar contra as más atitudes do povo e dos sacerdotes naquela altura, né? Mas agora, o que eu quero que você compreenda é que o responsável por todo o problema que acontece na sua vida, na nossa vida, é o pecado. E enquanto a pessoa não decidir largar, abandonar o pecado, né? Enquanto a pessoa for escrava do pecado, então ela vai viver amargurada, angustiada, depressiva, triste, abatida, com um vazio imenso na alma, porque aquele que é escravo do pecado não pode ser livre. Mas uma vez que a pessoa se volta para o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados, né? Então, uma vez que ela se volta com sinceridade, com honestidade, ela abre o seu coração, ela reconhece os seus pecados e confessa diante dele, e ela decide abandonar o pecado, então ela sai da condição de escravo, porque Jerusalém naquela altura era escravo do pecado e por isso vê a destruição. Então, quando ela confessa Jesus como Senhor e Salvador e ela abandona o pecado, então ela abandona ali a corrupção moral, espiritual, né? Os valores que passam a dirigir a vida dela passam a ser os valores do reino de Deus, então ela se torna livre. E uma vez livre, como está escrito na palavra de Deus, uma vez livre, ela então passa a ser herdeira das promessas de Deus, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.